PEC número 1, É que eu consegui saber que essa PEC kamikaze, porque uma pessoa da minha equipe aqui falou, não, é a PEC número 1 que ele está chamando de kamikaze. Eu nunca tinha ouvido falar em kamikaze. Não, nunca tinha, não. Essa PEC número 1, ela vem ao encontro do problema que a gente está tendo por conta da gasolina, por exemplo. Então, como o presidente tentou de todas as formas baixar o preço da gasolina via redução do ICMS, que foi o projeto dele, via tentativa de trocar presidente da Petrobras, etc., e não está conseguindo. Tentativa? Porque hoje o presidente da Petrobras ele tem que obedecer o preço de combustíveis internacional. E isso por conta de um acerto que o Michel Temer fez fora do Brasil, porque como houve um desvio de 900 bilhões da Petrobras na época do Petrolão, né, governo Dilma, os grandes fundos de investimento tiveram um prejuízo enorme com a Petrobras. E aí foi feito um acordo de se pagar valores para esses fundos de investimento e que um dos acordos seria manter o preço da gasolina num patamar internacional, sempre que fosse como é que chama? Importada a gasolina. Porque a gente tem uma produção de petróleo suficiente para poder organizar abastecer o mercado interno. Só que a gente não tem refinarias suficientes, porque todas as refinarias que a gente começou a construir foram desviados recursos e a gente não tem refinarias para poder refinar esse petróleo. Então, o que a gente faz? A gente produz o petróleo, exporta, se refina lá fora, a gente importa o nosso petróleo refinado. E aí a gente tem que acabar obedecendo um preço de gasolina e de diesel, etc., internacional. Petróleo, né? O petróleo segue o valor que é pareado pelo dólar. É o dólar que controla o valor. E aí, assim, isso a gente é obrigado a fazer por conta desse acordo que foi feito na época do Michel Temer. Não, mas é um acordo bom, hein? Não é assim. Todo economista, inclusive o Paulo Guedes, defendem que assim seja. Que a Petrobras não controle o preço da gasolina. Isso aí é um princípio liberal. Você pode perguntar para qualquer liberal de verdade aí que está aí discutindo essas coisas, que todos eles vão defender a ideia de que o preço do petróleo não deve ser controlado pelo governo. Mas num caso, por exemplo, ninguém falou em preço controlado pelo governo. Ninguém falou isso. Eu não falei isso. Então, eu sou contra o controle de preço pelo governo. Mas, como a Petrobras é uma estatal, e houve época no Brasil em que as estatais davam mais de 75 bi de prejuízo. Hoje, as estatais estão dando uma média de 100 bi de lucro. Então, a gente está tendo uma diferença entre lucro e prejuízo de mais de 175 bilhões. E esse ano ainda deu mais, né? A gente teve lucros bilionários no próprio Correios, que sempre deu prejuízo e tal. Então, o que o governo federal falou? Está na hora da gente reduzir o lucro da Petrobras. A gente não está falando em, por exemplo, subsidiar, nada disso. Nem controlar preço, mas reduzir o lucro da Petrobras para poder ter um valor melhor para que nossa economia se torne mais pujante. E principalmente, ajude as pessoas que precisam da gasolina para sobreviver. Da parte do governo, lucro só da parte do governo? Ou da lucro parte do todo governo? Mundo? Não, o certo seria de todo mundo, mas, por exemplo, da parte do governo, o governo abriria a mão. Tá. Mas o problema é que a Petrobras não é só uma empresa do governo, é uma SA. Sim. Então, você tem investidores, Nossa, etc. isso derrubaria muito as ações, eu imagino. Derrubaria as ações, é por isso que você... E o que acontece? Na época do Petrolão, você teve derrubada de ação por conta do roubo. Então, se você tivesse uma redução de preço, você talvez tivesse uma derrubada de ação, mas diante do que está passando o mundo, e principalmente o Brasil, todo mundo está perdendo, né? Todo mundo perde um pouquinho. Se todo mundo perder um pouquinho, não fica só uma parte da população perdendo muito, o restante ganhando muito. Então, é uma forma de você equalizar. E aí, a gente tentou de todas as formas, não conseguiu. Então, acho que foi um senador que fez, né? Ele disse assim, vamos propor um auxílio combustível para o caminhoneiro, porque quando o diesel está caro para o caminhoneiro, o frete fica mais caro e a comida fica mais cara. Então, quem mais sofre não é o caminhoneiro, necessariamente, porque ele pode aumentar o preço dele. É a comida na ponta, e que é onde a gente está sentindo mais, onde as pessoas estão sentindo mais, e isso gera fome. Então, o que o governo falou? Vamos fazer uma PEC em que, em estado de emergência econômica, se possa, caso haja receita suficiente, aumentar o teto pré-estabelecido no orçamento, principalmente porque o teto ele advém dos gastos e arrecadação
de um ano em que a pandemia mexeu com a arrecadação e com o gasto, né? Então, o teto ele acaba ficando comprometido com relação ao que é a realidade. Né? A realidade do ano explicar seguinte. uma PEC? O ano de 2020, a gente teve um tipo de realidade. No ano de 2021, mesmo com a maior onda de mortes, né, e de casos de Covid, a gente conseguiu manter o PIB em 4,6%. A gente conseguiu, na pandemia, criar 4 milhões de empregos. A gente hoje tem, dentro do G20, a gente é o país que mais se recuperou em termos de taxa de empregabilidade durante a pandemia. A gente foi o que mais hoje é a caiu 10ª também? economia do mundo. Então, o que muitos justifica anos o estado de emergência? Que a gente conseguiu chegar na 10ª economia do mundo por conta dessa falta de roubalheira que antigamente a gente tinha, mas tudo isso a gente está conseguindo porque a gente é um país de pujança, a gente é um país que exporta, a gente conseguiu principalmente por conta da nossa exportação de agricultura, de agropecuária, etc. Só que existe uma parcela da população que está sofrendo, porque agora o auxílio emergencial, que era de R$600 para homens e 1.200 para mulheres solteiras, ele deixou de existir, né? O que a gente fez? A gente pegou a Bolsa Família, que era de R$90, aumentou para R$400. Só que, mesmo esses R$400, o poder de compra das donas de casa, das mães de família, de menor renda, ele se perdeu por conta desse alto preço do frete, que aumentou toda a cadeia de alimento. Então, qual que era a ideia? A gente ia ver uma maior distribuição de renda. Agora há pouco eu estava falando aqui. Como conservadora liberal, eu sempre acho que auxílios eles devem ser evitados. Mas em momentos por exemplo, períodos de pandemia, de emergência, em que empregos a gente está conseguindo manter, mas com base em, por exemplo, Pronamp salvou 517 mil empresas. Mentira. E que isso acabou gerando, cada empresa, se tiver 2 pessoas trabalhando, são mais de 1 milhão de empregos. Então, a gente está conseguindo empregar mais, mas também, por exemplo, os autônomos sofreram muito na época da pandemia. Então, tudo isso explica um clima de emergência econômica que tem, sim, uma pujança econômica, mas... Ela acabou de falar agora há pouco, quando estava falando de vacina, que o problema de subir os preços foi por causa da pandemia. Agora está falando que já é por causa da gasolina. Mas que na base mais baixa da pirâmide, né, da social, você tem pessoas passando dificuldade. Mas isso não é estado de emergência, né? É um estado de emergência econômica. Não. O estado de emergência é um termo técnico que está previsto na Constituição. Então, no estado de emergência, existe a possibilidade de você... Ela tá sendo amassada por esse Paulo. Esse Paulo não tá dando boi, não, velho. Aprovar, por exemplo, PECs e projetos Lógico que não, tal, Bruno. inclusive aumento de gastos, Não, próximo da eleição. Olha o que você está falando, não tem nada a ver. Você está dizendo que em estado de emergência é possível aprovar PEC. Desculpa. Não, estado de emergência... PEC, peraí. PEC é proposta de emenda à Constituição. Então, a Constituição realmente tem lá os casos pré-determinados que servem para estado de sítio, estado de emergência e uma série de outras coisas, calamidade pública, etc. Essa PEC ela vem para fazer uma emenda à Constituição de que, justamente... como não há um caso de estado de emergência econômico, passe a existir um caso de emergência econômica quando haja situações como essa que a gente está vivendo. Mas não é verdade, né? Por mais que haja... Isso não é estado de emergência. Não é estado de emergência ainda, porque a Constituição não previa. Exatamente, porque agora eles vão mudar a Constituição para prever. Eles vão mudar a Constituição para incluir em estado de emergência essa situação que a gente está vivendo, que não é estado de emergência. Por quê? Porque aí todo você disse libera. Que nós vivemos hoje no mundo, que a pandemia trouxe no mundo, né, algo inusitado que nunca se viu. Você falou da vacina. Não, mas em nenhum momento eu falei estado de emergência. Pode morrer 4 mil pessoas porque a pandemia trouxe uma situação de emergência para o Brasil que nunca existiu. Falei isso. Agora você está dizendo que não vale, não vamos poder fazer uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para mudar um estado de emergência que não existe, porque a gente não viveu essa situação ainda. Não, o que eu estou dizendo é que nós não estamos em estado de emergência. Ponto, é isso. Então fala isso para a dona de casa que está tentando comprar arroz isso e é não está populismo. conseguindo. Isso não é aí populismo, isso é realidade. Agora, se você não precisa... Você acabou de dizer que no seu bairro não fechou nada, porque você acha que a vida gira em torno do seu bairro, Pede para algum assessor seu aí, alguém que está te mandando as coisas aí no seu celular,
te mandar o que significa estado de emergência. O estado de emergência existe hoje na Constituição para determinados casos. E existe a possibilidade legislativa de se ter uma proposta de emenda à Constituição para você mudar a Constituição e prever coisas que não estavam previstas antes. Agora, se sua inteligência não alcança o que significa PEC, meu amigo, aí você me desculpa, mas 3 meses da eleição, eles vão mudar a Constituição para enfiar um estado de emergência fictício para poder liberar não só os 600 conto aí do Bolsa Farelo, que o Bolsonaro chamava, e que a Carla Zambelli falou que ia ajudar, que ia trabalhar para acabar. O ponto, sabe também que vai Me liberar, parece que você quer que chegue ao estado de calamidade. Também vai liberar... É o quanto pior, melhor. Vamos lá. Na verdade, no fundo, deixa o seu você populismo quer que para lá. muito ruim para o Bolsonaro não ser reeleito. Tá muito explicado. Você não está preocupado com o povo, populismo velho. já. Aí vai liberar um auxílio para caminhoneiro, vai liberar um auxílio para taxista, vai aumentar o Vale Gás. Tudo isso por 3 meses. Quando chegar, acabou a eleição, esse troço acaba. O dinheiro que vai ser gasto com isso, ninguém sabe de onde vai sair. Não, sabe sim. Então, ela disse aí... São 49 bilhões... Não, são 49 bilhões de superávit. Tá vendo como você não sabe o que está falando? Olha... O dinheiro só pode ser utilizado nessa PEC. Diz o seguinte, o dinheiro só pode ser utilizado em caso de emergência econômica para determinadas classes sociais que estão tendo dificuldade, se e somente se houver recurso provisionado. Mas tem recurso. Houver um recurso que vai sobrar do orçamento. Daí isso daí é o que a gente pegaria que da grana da Petrobras e tal. É isso que você tá falando. Não precisa da Petrobras. Pode ser de qualquer lugar. Normalmente é de sobra de superávit, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Tá sobrando dinheiro no país? A gente teve uma arrecadação tá sobrando dinheiro no Brasil. Boa de impostos, porque a gente teve superávit da balança comercial, etc. Então... Tá sobrando dinheiro no Brasil. Nesse caso, pode sim se gastar esses 49 bilhões, não vai chegar no 49 bi, mas basicamente para os taxistas, tá sim, sobrando. porque eles estão enfrentando um grande problema de valor do preço de combustível e a tarifa. O que se faz? Por que se faz pro taxista? Pro taxista não ter que aumentar demais sua bandeira. Então, ajuda o taxista para o taxista poder ajudar a cadeia. Por que ajuda o caminhoneiro com R$1.000 por mês? Taxista é a cadeia? Pro caminhoneiro. Taxista é a cadeia produtiva do Brasil. O taxista influencia a cadeia produtiva do Brasil. Caralho, você jura, mano, que você vai fazer uma política pública, você vai mexer com o taxista pra afetar a cadeia de produção? Era só revogar a PPI aí, muito mais fácil mesmo, né? Colocar esses R$1.000 e não repassar no valor do frete para não aumentar a cadeia logística do alimento. Faz o seguinte, Carla Zambelli, entra no mercado com esses 84 bi que vocês estão aí, 48 bi, entra no mercado e compra as ações da Petrobras que vocês venderam, que o Lula, o Temer e essa turma vendeu pra galera, compra de volta e retira a PPI. Pronto, acabou. Por que você vai repassar? Em Ratanabá pode ser. De 400 para R$600 o preço do Auxílio Brasil. Para que a dona de casa tenha um pouquinho mais de poder de compra. É por isso que na última década fecharam tantas indústrias, os taxistas aumentaram demais as corridas. É por isso que o seu iPhone tá mais caro, viu, brasileirinha? Porque o taxista aumentou a corrida dele. Caralho, mano, esses taxistas é foda, velho. É o valor da corrida, mano. Por isso que o dólar tá alto desse jeito. Que porra é essa, mano? E eu acho que faltou ainda uma ajuda aos pensionistas e aposentados, porque esse público é um público que sofreu demais, principalmente com o aumento do preço de remédios, etc. Na pandemia aumentou muito o preço de remédios. Então, assim, é algo que pode ser feito. Está se abrindo a possibilidade de se fazer. E isso depende da votação do Congresso. Tem gente no Congresso, inclusive, que votou a favor da PEC e falou, eu sou oposição ao Bolsonaro, mas eu vejo lá na ponta que as pessoas estão passando necessidade. Pois é, mas aí é o seguinte, o único que votou contra foi o Zé Serra. Teve no Senado, voto contra do Serra. Ele falou, isso aí é populismo, isso aí vai dar uma treta lá na frente, não vai ter dinheiro, vai dar, isso é fiscalmente. Isso é irresponsabilidade fiscal, vai estourar o teto de gasto, vai causar um problema lá na frente. E tem mais do que isso. Uma vez isso feito, aí
o Bolsonaro não vai ficar no poder para sempre. Vamos supor que ele não ganhe essa eleição. Carregador. Que venha o Lula o ano que vem, sei lá quem. E aí esse bagulho vai estar liberado. O próximo governante vai poder usar isso aí também. Agora já liberou. Esse já tá no ar já. Instaurar um estado de emergência lá e gastar dinheiro. Então, quer dizer, mais uma ação absolutamente anticonservadora. Porque assim, você não sabe o que vai acontecer no futuro quando você mudar a Constituição agora. O problema há 3 vacina, meses da eleição. Vacina. É claro que não é para... Né? Não é para fazer populismo para tentar ganhar a eleição, é óbvio. Né? Ninguém tá vendo que é isso aí. Mas você vai votar um troço agora que você vai tirar vantagem disso, ou supostamente tirar vantagem disso, e aí se você não ganhar a eleição, aí você vai entregar esse negócio na mão do próximo. Mas se você ficar, você também pode usar isso depois. Entende? Porque eles estão transformando em estado de emergência uma coisa que não é estado de emergência. E eles estão fazendo agora, há 3 meses de eleição, algo que tinham que ter feito há 2 anos. Que poderia ser discutido, que poderia ser votado, que poderia ter sido feito uma porrada de coisa há 2 anos e ninguém fez. Aí agora, há 3 meses da eleição, os caras vão vir com essa história aí. Não, porque o próprio Lula disse que não vai ter teto de gasto. No meu governo não vai ter teto de gasto. O Bolsonaro está olhando para uma possibilidade de se resolver o problema emergencial das pessoas que estão com problema, sim, não vai resolver de recursos, porque ninguém. Se 3 meses não resolve problema de ninguém. Fazer um aumento dessas por exemplo, do Auxílio Brasil e colocar o recurso para os caminhoneiros sem precisar mexer na Constituição, se tivesse teto para isso, tivesse orçamento para isso, ele faria sem precisar mexer na Constituição. Assumiu, então. Assumiu que vai furar o teto. A gente está numa situação em que há superávit no ano que vem, né? Projeção do superávit para o ano que vem, e que pessoas estão passando fome. Uma parcela da população está passando fome. Então, entra com uma possibilidade de se ajudar pontualmente essas pessoas, e fica também na Constituição escrito uma possibilidade de emergência econômica que a gente até hoje não experimentou. E, principalmente, isso é importante para que, se o Lula ganhar, ele não pense em furar teto de gasto. Ele vai ter que precisar... E tem um detalhe. Para cada tipo de valor que seja o Bolsonaro ou seja o Lula tentar gastar, e vamos supor, ele instituir falsamente realmente, que existe uma emergência econômica que não tem. O Congresso tem que aprovar. Então, se amanhã o Bolsonaro ou o Lula ou qualquer outro presidente que ganhar tentar usar de uma medida populista para poder gastar mais, etc., o Congresso vai ter que aprovar. Então, não é o Bolsonaro. E se passou praticamente por unanimidade no Senado, onde tem PCdoB, PSOL, PT e tem governo, significa que todo mundo tá enxergando para a possibilidade de que as pessoas precisam sobreviver. Na verdade, o que significa é que há 3 meses da eleição, ninguém quer perder voto com isso. O cara vai votar contra? Tem gente passando necessidade, é fato que tem. Então o senador fala assim, não, vou votar contra.